Olá, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro recebe agora, de forma online, em um espaço democrático e apartidário, o delegado Fernando Veloso, candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro na chapa de Luiz Lima. A dinâmica da participação do candidato se dará da seguinte forma: ele terá até 30 minutos de fala livre. Logo depois, haverá 5 perguntas selecionadas pela Comissão Especial de Gestão Pública do CRA-RJ, representando todas as outras comissões. Reiteramos que as mesmas perguntas serão feitas a todos os candidatos à Prefeitura para publicação nas mídias oficiais da instituição. Candidato Fernando Veloso, seja bem-vindo. O senhor tem até 30 minutos de fala livre. Eu agradeço, Érica, pela oportunidade. Estou aqui, vou fazer o melhor possível para substituir o meu prefeito, né, o meu 01, que é o Luiz Lima, que não pôde estar aqui. Campanha é isso, a gente vai se dividindo para tentar ouvir o máximo de pessoas e tentar passar nossa mensagem para o máximo de pessoas. Então, dito isso, eu não vou apresentar o Luiz Lima, eu vou apresentar o Fernando Veloso. Então, o Fernando Veloso tem 55 anos, né, tem 41 anos de atividade, 21 na iniciativa privada, né, da área de administração, inclusive, em algumas delas, e os últimos 20 anos no serviço público. Então, como delegado de polícia, eu passei por várias delegacias, né, várias delegacias especializadas em vários bairros. Acabei ascendendo ao cargo de subchefe operacional da polícia. Em razão disso, eu tive a oportunidade de poder ter participado do planejamento operacional de todos os eventos que aconteceram no Rio, desde os Jogos Mundiais Militares, a vinda do Papa, as edições do Rock in Rio, e aí depois até a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Fui convidado para assumir a chefia da Polícia Civil em 2014 e fui chefe da Polícia de fevereiro de 14 a outubro de 2016. Em razão desse trabalho, né, e de ter estudado muito segurança pública, fui convidado para fazer o trabalho de comentarista de segurança na TV. E por 2 anos eu comentei segurança pública na TV, e aí acabei me tornando até um pouco mais conhecido do que como chefe da polícia, né? Acreditei que todos os meus maiores desafios já haviam sido vencidos, porque eu tenho a grata satisfação e o reconhecimento a Deus de ter sobrevivido a todos esses grandes desafios, que eu não vou aqui tentar expressar o que isso representa, senão talvez eu assuste os nossos ouvintes, mas estejam certos de que foram grandes desafios e eu, como dizia, tive a grata satisfação de poder ter me sentido vitorioso em todos eles. E aí achei que já tinha passado por todos eles, né? E, uma vez mais, pelas mãos de amigos, eu acabei convidado a participar, né, da política, e assim como talvez a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo, os administradores que estão nos ouvindo, eu guardava uma repulsa, uma verdadeira repulsa, uma frustração muito grande com a atividade política e dos políticos, né, mais especificamente, e isso me levava a reiteradamente afirmar que eu jamais participaria desse tipo de coisa, né? E o tempo me mostrou que eu fui, de alguma forma, né, não só o convite das pessoas a quem eu confio e quem eu tenho confiança em relação já de longa data, mas me pareceu que, se eu não aproveitasse a experiência que eu tive a oportunidade de adquirir ao longo desses 41 anos de atividade, eu não estaria ignorando a necessidade que a grande sociedade carioca e fluminense precisa. Então, por mais que isso não fosse um anseio pessoal meu, que nunca foi participar da política, na realidade, eu tinha uma convicção de que eu jamais faria isso, e hoje eu estou me vendo, né, diante de participando de um processo, né, de uma campanha, e, enfim, estou me dedicando, estou me colocando à disposição para, de alguma maneira, devolver a experiência que eu tive a oportunidade de adquirir, não só na iniciativa privada, como empreendedor, como funcionário de algumas empresas multinacionais, enfim, mas principalmente no serviço público, onde eu cheguei a ser o gestor da polícia, né? Então, uma forma de eu repassar, de eu devolver essa experiência em benefício da coletividade. E mais feliz ainda, porque com a conjuntura política, a minha estreia na política não poderia ter sido mais emocionante, né? Eu comecei candidato a vereador pelo PSD, né, com o apoio do deputado federal Hugo Leal,
E no meio desse processo político todo, que é muito dinâmico, a cada mergulho é uma aventura, né, eu acabei integrando uma coligação, né, do PSL, que é o partido do Luiz Lima, com o PSD, e meu nome foi apresentado como vice-prefeito e foi o nome confirmado. Quando conheci o Luiz Lima, né, que é uma figura, não diria o Luiz é encantador. Eu vou usar uma expressão aqui, não me entendam mal, mas eu tenho a tendência de ser informal, mas sem jamais falar de uma forma séria. Mas com o Luiz foi a paixão, foi amor à primeira vista. A gente conheceu e eu comecei a conversar. Eu tenho uma tendência a tomar algumas decisões com base em impressões, em sensações que eu tenho, como se eu tivesse algum feeling. A gente não tem, mas a gente acredita que tem. E a sensação, a percepção que eu tive quando conheci o Luiz Lima foi que era uma pessoa do bem, um cara extremamente disciplinado, um cara que tem uma história também de vitória ao longo da vida dele, e principalmente que tem uma preocupação muito grande, né, em de alguma forma, ajudar quem está no entorno dele. Então, a gente vê isso não só na fala, mas a gente vê isso na postura, e não foram necessários muitos dias para que eu percebesse que eu estava diante do cara que, se não fosse a melhor pessoa, era uma das melhores pessoas a quem eu poderia estar me associando para começar nessa primeira empreitada. E é isso, Érica. Assim, eu não sei se estourei o meu prazo, dei um overview aí bem rápido da minha história. Né? Sou filho de portugueses que vieram para o Brasil, pessoal da agricultura, portugueses da roça, né? E a gente hoje tem que acreditar os meus pais aqui, já que você me deu esse tempo para falar de mim, acredito a eles os valores e os ensinamentos, e os puxões de orelha que eles me deram, né? E o conceito muito forte de família que a gente teve, né? Então, meu pai, quando chegava em casa, naquela época, né? E eu tento fazer isso com meu filho, eu tenho um filho hoje de 6 anos, todos sentam à mesa juntos para a ceia. Então, o conceito de família sempre foi muito forte na minha criação, eu fui forjado com isso e vários outros valores. Eu acho que, se eu posso começar já a devolver um pouco da experiência que eu tenho para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que são mais jovens, né, para aqueles que ainda vão demorar um pouquinho mais para chegar lá na escala do 5.5, né, é que mantenha as suas esperanças, não faça como eu fiz, não se deixe abater, né, pelo cenário desalentador que nós vemos na política, pelos péssimos exemplos que nós vimos, né, não se deixe abater por isso, porque nós, cariocas, nós temos uma habilidade muito grande de superar desafios e de vencer resistências. Né? Eu morei fora há alguns anos, então conheci um pouco de outros países, depois tive a oportunidade de viajar, porque fui funcionário de companhia aérea também, no meio dessa progressão de carreira, e a gente tive a oportunidade de conhecer várias outras culturas. E nessa caminhada, a gente volta para o Rio e tem que reconhecer que nós temos um diferencial. Né? Nós não somos um povo melhor do que nenhum outro, mas a gente certamente também não é pior do que nenhum. Nós temos maus políticos, nós temos pessoas que, infelizmente, optam por um outro rumo, se esquecem dos compromissos que assumem com as pessoas, mas você que está ouvindo a gente, né, o administrador, ou seja, todos nós, a gente não pode se deixar bater por isso, né? Supere isso, porque o Rio tem muito talento e o Rio não precisa estar no ponto em que ele chegou, nós não precisamos passar pelo que nós estamos passando, né? E eu acredito que tenha sido isso, Érica. Se eu esqueci alguma coisa, eu fico devendo para a próxima. Não, excelente. Muito obrigada pela sua explanação, Fernando. Então, vamos à primeira pergunta da Comissão Especial de Gestão Pública, tema que, como você falou, conhece tão bem. Como pretendem equalizar os desafios fiscais, econômicos, sociais e de gestão, principalmente no que tange a reduzir as desigualdades sociais? E como o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro pode ajudar o próximo governo eleito a participar desse processo? Bom, vamos lá, Érica. Vamos tentar expor isso de uma forma sucinta. Primeiro, a gente tem que ter em mente o seguinte, facilitando o entendimento. Apesar de a gente estar falando para as pessoas que têm uma capacidade, né, de compreensão maior, mas eu gosto sempre de simplificar
para que não haja nenhuma dúvida. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando nós fazemos a gestão das nossas contas pessoais, nós temos em mente de uma forma muito clara que se nós ganhamos 10, nós não podemos gastar 11. Então, isso é muito simples, qualquer um entende isso de uma maneira muito fácil. Embora a administração da coisa pública ela seja complexa, ela siga regras específicas, ela tenha peculiaridades próprias da administração pública, essa lógica não pode ser ignorada, simplesmente ignorada. Nós não podemos, né, o gestor do recurso público, ele não pode gastar mais do que ele é capaz de arrecadar. Então, dito isso, a gente começa a perceber, né, a gente tem que, para a gente sair do estado em que nós nos encontramos, nós precisamos reorganizar as contas, né, reorganizar as contas da prefeitura. E aí a gente começa a se informar sobre números, né, porque eu fui gestor da polícia, então eu sei os números da Polícia Civil, né, por 3 anos. Mas quando a gente vai no Tribunal de Contas do município, a gente começa a ter acesso a dados que são assustadores. Olha, eu anotei alguma coisa aqui para eu não errar os números, então você vai me permitir olhar aqui para a tela de cima, tá? Olha, a nossa receita corrente, ela é formada por 57% de impostos, tá? Desse valor, 83% é ISS e IPTU. 43% desse valor são transferências federais e estaduais. Quando a gente fala de o ISS e o ITBI, a gente já lembra logo de cara que são impostos associados ao momento econômico. Então, o que isso diz para a gente? Se a gente está saindo de uma pandemia, evidentemente houve uma desaceleração da economia como um todo, o mundo inteiro foi impactado por essa desaceleração. Então, o gestor público, quando ele entra numa pandemia, entra numa situação de, eu diria até pré-colapso, porque assim que a pandemia começou, nós vimos um futuro complicado à frente. A primeira coisa que o gestor público tem que fazer, assim como nós fazemos na nossa casa, quando, por exemplo, ficamos desempregados, a primeira coisa que a gente faz é segurar ao máximo o pouco recurso que a gente possa ter juntado e administrar isso. Eu não estou menosprezando a complexidade da gestão pública, mas eu estou tentando traduzir isso para que as pessoas entendam a irresponsabilidade quando se faz o que foi feito, por exemplo, pegando o recurso com um cenário desse. Eu vou te dar outros dados aqui que deixam isso mais claro ainda para quem está ouvindo a gente. Pegar recursos de monta considerável e a gente decidir fazer hospitais de campanha, por exemplo. Então, você diz o que nós fazemos para recuperar a atividade econômica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar a casa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para aqueles recursos que nós conseguimos obter e nos perguntar, nós conseguimos aumentar isso? Não, né? Muito pelo contrário. A situação pela qual o mundo passou e ainda continua passando nos indica que nós vamos ter menos renda produzida pela sociedade para ser consumida pelo governo. Porque é importante, é óbvio, né? Muito claro, mas é importante que a gente repita para as pessoas. Governos não produzem riqueza, governos consomem riqueza. Então, o gestor tem que ser consciente no consumo dessa riqueza que é produzido pela sociedade. E o governo não produz nenhuma riqueza. E aí, quando nós tivemos um cenário como esse, a gente viu valores significativos sendo empregados em projetos que não tinham, certamente, nenhum objetivo a atender que não fosse uma conveniência política, quiçá outras conveniências menos nobres em razão do que nós vimos de desvio, de pessoas presas, etc. Tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente destacar. Eu não sei se você quer me perguntar, eu vou falando. Se você quiser me perguntar... Não, pode falar. Tá. Não, pode falar. Esse reequilíbrio das contas, ele passa necessariamente, além de uma política mais séria, de uma política de gestão menos politizada, porque eu vou voltar à minha fala inicial. Quando a gente fala de política, a gente tem que separar a leitura negativa que essa palavra traz, né? Não originalmente, mas em razão dos últimos acontecimentos, do que a gente tem visto ao longo do tempo. E essa política, né, da coisa pública, ela tem que ser feita de uma forma que atenda menos à conveniência política e mais ao interesse público. Como é que a gente faz isso? Olha, a gente tem um problema sério, isso já foi dito pelo Tribunal de Contas, eu estou procurando um número aqui para não te dar o número errado, que ele diz o seguinte: nós já estamos ultrapassando o limite de responsabilidade fiscal com os gastos de pessoal, né? Então, já são 57%, 57,6%, se eu não me engano. Daqui a pouco eu acho esse número e confirmo aqui para a gente, tá? Mas eu acho que é mais ou menos isso, sim. 57,6. 57. A gente já passou do limite de responsabilidade fiscal. O que isso representa? Isso pode representar
um grande problema para o Rio, porque ele pode sofrer consequências muito graves, né, na gestão dos seus recursos, porque isso pode ter implicações seríssimas, né? E aí, quando você tem isso, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente vê, né, um recurso considerável sendo empregado em cargos em comissão, né? Essa gestão atual, ela criou 400 novos cargos em comissão, ela aumentou os recursos que são intitulados lá pelos dados do Tribunal de Contas do município, que são os encargos especiais. Esses valores cresceram, eles foram aumentados e não deixaram de ser aumentados ainda durante a pandemia. Então, a minha pretensão, Érica, é que o cidadão comum, o administrador, sim, mas também o cidadão comum tenha a compreensão da gravidade que é uma má gestão pública, porque nós estamos diante de uma situação muito complicada e que, ainda seguindo dados do Tribunal de Contas do município, pode haver uma dificuldade para que sejam honrados os salários dos servidores já agora no mês de outubro. Isso é fato, não sou eu que estou dizendo, é o Tribunal de Contas do município que diz isso. E aí, diante da complexidade que é, né, a administração da máquina pública, a gente pode imaginar, né, quando pessoas passam para a gente números e mais números e mais números, a gente pode imaginar que isso aí, ninguém entende isso, mas não tem isso, né? Na realidade, é a irresponsabilidade na gestão do recurso público que faz com que esse tipo de coisa aconteça. Então, a gente não pode ter, por exemplo, um aumento dos encargos especiais, um aumento dos cargos em comissão, e a gente vê notícias como nós vimos recentemente, que são os guardiões, né, do Crivella, que foi uma matéria, né, que foi amplamente explorada pela mídia, com mais de 200 ou 200 e tantas pessoas participando de um esquema que vai ser apurado agora pelo Ministério Público, mas com um recurso elevadíssimo sendo aplicado. Então, isso é um exemplo do que nós conseguimos ver dentro da complexidade da máquina, da gestão da máquina pública. Sem a gente colocar ordem nisso, né, não há habilidade, não há gestão, não há competência que consiga dar jeito em conta nenhuma. Então, o pai de família, por exemplo, por mais habilidoso que ele seja, né, por mais competente que ele seja, né, por mais criativo que ele seja, por mais experiência que ele tenha tido, né, na gestão das contas daquela casa, ele não vai ser capaz de manter aquela família segura se ele não tiver, no mínimo, né, retidão, né, se ele não seguir preceitos mínimos e não gastar o dinheiro só no álcool, para a gente colocar aqui um exemplo bem claro. E o que a prefeitura vem fazendo é colocando dinheiro, né, de forma irresponsável em outras verbas que não eram prioridade. Então, eu quis fazer essa contraposição aí, eu quis fazer essa comparação e colocar a situação da pandemia para te dizer resumidamente, eu não sei se eu estourei o tempo da pergunta, você me desculpa, eu estou sem o relógio aqui, eu vou até colocar aqui. Como você gastou pouco tempo da fala livre, tem bastante tempo. Bom, que bom. É mais importante que as pessoas saibam o que a gente pretende fazer do que necessariamente quem nós somos. O que elas precisam saber é que, e isso elas podem saber consultando o nosso nome, o meu do Luiz Lima. Joga lá no Google, que o Google, ele cara de ninguém. Jogou ali, vai aparecer a história ali. Então, isso é que as pessoas têm que saber para saber se a gente está devendo à justiça, se a gente está derrapando em alguns processos ou não, e aí tomar a sua decisão. Acho que é importante a gente queimar tempo mesmo falando sobre essas questões. Eu não sei se eu te respondi, né? Mas a gente tem, olha, a lembrança, a gente tem uma série de contratos que foram feitos e hoje estão sob suspeição, estão sendo investigados em enquetes policiais, em procedimentos do Ministério Público, que indicam que o recurso público foi mal gasto, né? Ainda que não venha a ser provado que houve uma conduta criminosa, mas já fica claro, né? Não há dúvida que o recurso foi mal gasto. Então, quando a gente tem essa soma de circunstâncias, a gente começa a entender por que as contas não conseguem fechar. Não conseguem fechar porque há uma precariedade, há um amadorismo, para não dizer algo mais grave, na gestão, na decisão de onde vai ser empregado o recurso público. E a gente tem carências enormes em diferentes segmentos, na saúde, na educação, né? A segurança, a gente não vê um empenho da prefeitura, né, para que ela cumpra a sua missão efetiva, né, no enfrentamento da violência. Então, essa soma, contratos que foram feitos têm que ser revistos, contratos com prestadores de serviço. Então, eu acho que não tem muita mágica não, sabe, Érico? Tem que ter uma habilidade, sim, tem que ter conhecimento, sim, não pode ter nenhum aventureiro, mas se a gente tiver em mente
que o gestor público, o político que assume a gestão da prefeitura, ele tem que ter um mínimo de competência, ele não pode ser um alienado, né? A gente não pode imaginar que um alienado vai dar conta, né, de liderar a máquina da prefeitura. Agora, o que ele precisa fazer é se cercar de pessoas competentes em cada segmento, né? O Luiz, no caso da segurança, ele foi buscar um ex-chefe de polícia, uma pessoa que estuda a segurança, né? Que tem pensado muito, tem trabalhado, tem se dedicado muito a essa causa, e outras pessoas na área da saúde, na área de finanças, na área de educação farão o mesmo. Agora, para todos esses grandes nomes que virão, né, apoiar a gestão do Luiz Lima, que virão se somar à gestão do Luiz Lima, a gente certamente tem pessoas, a gente conta com o apoio do Conselho, é importante essa participação da representação da sociedade civil, das classes, né, de profissionais, mas nada disso funciona, nada disso vai funcionar se nós não tivermos retidão nas nossas decisões. Então, se o objetivo maior do Luiz fosse uma conveniência política, se isso se sobrepor, né, ao que determina um valor que ele traz, assim como eu trago também moral mais forte, nos obriga a tomar até decisões que nos desagradam, mas são decisões que têm que ser tomadas, como, por exemplo, a prefeitura hoje ela tem um problema que é um problema estrutural e que uma reforma administrativa é inevitável, né? É inevitável. Nós temos carências de servidores, né, em muitos segmentos, né? A gente vê isso todo dia, não precisa procurar muito para encontrar, e, ao mesmo tempo, a gente tem gente pendurada, a gente tem gente cedida para uma série de outros segmentos, fora da prefeitura, inclusive. Então, é claro que eu sei que isso tem uma articulação política que pressiona um pouco isso, né? É importante até, pode ser importante em alguns segmentos específicos, que a prefeitura tenha alguns representantes em alguma secretaria do Estado ou até do governo federal, por questões estratégicas que interessam ao objetivo da prefeitura, e não para atender, né, um conchavo político, uma articulação, uma conveniência política. Então, a gente tem, né, um número de servidores da prefeitura cedidos a vários outros órgãos, e se a gente não tiver seriedade, firmeza e disposição para tomar medidas que são amargas, né? Quem vai sair perdendo nessa história é o cidadão, né? Porque, no final das contas, né, a prefeitura está quebrada, né? A prefeitura vai começar o ano, segundo o Tribunal de Contas, né, com um déficit de 4,2 bilhões, então é um valor considerável. Então, se nós tivermos se a economia não voltar, né, a reativar, né, e a gente tiver aí percalços por conta da pandemia, a gente está vendo acontecer algumas coisas na Europa de novo, agora a gente torce para que isso seja uma segunda onda, a gente vai torcer e vai rezar para que isso seja simplesmente, né, um deslizezinho de alguma medida que deixou de ser adotada, enfim. Mas a gente tem que estar preparado para o pior, né? Governos não podem contar com a sorte. Governos não podem ser um Manaus que vai navegar ao sabor da maré, né? Governos têm que ter muita responsabilidade porque decidem a vida da coletividade, a vida das pessoas, né? Então, num cenário como esse, a prefeitura não pode ficar inerte e ignorar que ela tem que fazer uma reestruturação, né, uma remodelação da distribuição dos seus servidores, né? Quais as áreas em que a gente tem os serviços de uma forma mais precária servida ao cidadão, né? Vai faltar, a administração pública, a gestão pública é a lógica do cobertor curto. Sempre está faltando em algum lugar. Se cobrir até o pescoço, o pezinho fica com frio. Se cobrir o pé, vai ficar com frio em cima. Enfim, essa é a lógica da gestão da coisa pública. Mas na decisão, para onde puxa esse cobertor, tem que ser uma decisão que aí o homem público ele tem que levar valores para essa cadeira, né? Ele vai tomar essa decisão, né? Olha, eu gostaria muito de privilegiar determinado segmento, porque eu até tenho uma relação com esse segmento, enfim, seja o que for. Mas o meu compromisso com as pessoas que me levaram até lá, ele me obriga a tomar essa decisão aqui, porque a saúde, porque a educação, porque a segurança, e aí ele vai ter que tomar essa medida. Então, acho que isso é o principal de tudo. A gente precisa... Olha, tem muitos números aqui, eu podia falar para você de muitos números, mas eu acho que as pessoas hoje, elas estão tão desinteressadas, elas estão tão frustradas com essa coisa, que elas não querem saber até, né? Elas estão deixando para o último, como é o hábito brasileiro, né? Declara o imposto de renda no último dia,
deixa para resolver tudo nos 5 minutos finais. Então, acho que as pessoas não vão ter tempo para assimilar tudo isso. Então, acho que se a gente conseguir passar essa mensagem, que as pessoas escolham lá quem elas escolherem. A gente está falando para o CRA, então é importante que a gente tenha uma tônica mais forte nessa questão da administração. É importante, né? É uma ciência importante da gente observar, mas sem esse valor maior, olha, o melhor administrador do mundo não dá jeito do Rio. No Rio, melhor dizendo, né? Verdade. Bom, candidato, em meio a tudo que estamos vivendo, qual será a prioridade que vocês terão como gestores da cidade ao assumir o cargo de prefeito e vice-prefeito em 1º de janeiro? Bom, vamos lá. É difícil a gente estabelecer prioridades, mas de problema, né? Então, o Rio está um caos, né? As ruas estão uma desordem. Se alguém quer ver desordem, não precisa procurar. Para onde o nariz apontar, ele vai ver desordem nas ruas do Rio, né? Na Zona Norte, na Zona Sul, em um ou outro lugar mais privilegiado, porque consegue fazer mais pressão política, mas é uma desordem só. Então, como eu disse, é muito difícil a gente estabelecer prioridade, mas em meio ao caos, e aí está falando um pouco aqui o delegado, né? Em meio ao caos, não há como a gente esperar ter progresso. Não é à toa que a bandeira do nosso país, né? O nosso lema maior, né? Ele é ordem e progresso. A ordem vem primeiro, né? Então, a gente não consegue ter progresso se a gente não tiver ordem. E as ruas do Rio são só desordem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer ordem para as ruas do Rio. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem problemas crônicos, né, com a violência. A violência impacta diferentes segmentos. A violência impacta no transporte, a violência impacta na saúde, tem nas escolas, os tiroteios fazem as escolas fechar, trens são sequestrados no Rio, né, postos de saúde têm que fechar, ou então são obrigados a atender criminosos, enfim. A segurança ela consegue ser transversal aí a várias outras pastas. Então, daí a importância dela. E talvez por isso o Luiz tenha me prestigiado, trazendo um delegado para ser o 02 dele, né? Nesse sentido, prioridade nossa é a gente voltar a trazer ordem de volta para as ruas do Rio. A partir daí, a gente vai começar a desenvolver um planejamento que tem a ver com uma série de questões. Então, a gente tem, falando um pouco de segurança, falando dessa ordem, né? Tem uma outra coisa que eu não falei, mas é o desenvolvimento econômico. A gente está falando muito sobre pandemia, muito sobre os efeitos dessa pandemia, então isso desacelerou a máquina. A gente precisa reativar, a gente precisa trazer desenvolvimento econômico de novo. E no meio dessa desordem isso fica muito difícil. Então a gente precisa trazer ordem primeiro, né, com autoridade, né? A gente precisa, sem ignorar o lado humano, né, o olhar humano que o gestor público tem que ter. Então a gente tem hoje vendedores ambulantes nas ruas e eles concorrem de forma desleal, né, com as lojas. Você anda no Rio, você não precisa ir muito longe e você vai ver barraquinhas vendendo produtos a um preço que nem o fabricante consegue oferecer, né? Então, muitos deles, eu não estou dizendo todos, por isso que eu digo que a gente não pode ignorar, né, o olhar humano que o gestor público tem que ter, daquela pessoa que perdeu o emprego, daquela pessoa que sofreu com a pandemia e foi de uma ou outra maneira, tá mais vulnerável. Então, o gestor público tem que olhar para essa pessoa, mas jamais aceitar a desordem como regra. Então, a gente não pode, em razão disso, aceitar a desordem, porque a desordem ela nos traz uma outra série de desdobramentos que vai levar a gente a um caos, que é o que a gente está dando no Rio. Então, essa questão do desenvolvimento econômico passa por isso. Como é que a gente traz ordem de novo? E aí, agora sim, falando um pouco sobre segurança, né? Nós temos uma força de segurança municipal, nós temos uma polícia municipal, né, que é a Guarda Municipal. O que acontece com a Guarda Municipal hoje? A Guarda está espalhada numa série de lugares pelas atividades da Prefeitura. Então, a Guarda hoje se detém a ficar... Eu costumo usar uma expressão que eu não sei se é boa, mas eu já me acostumei com ela, então eu vou continuar usando. A Guarda hoje fica correndo nas ruas, catando bala juquinha do camelô, né? A Guarda fica com um talão, procurando multar uma loja que tem isso errado, enfim, né? O papel do guarda municipal não é esse. O que eu quero é ver um guarda municipal como um agente garantidor do carioca. É para isso que ele existe, foi para isso que ele foi concebido, foi por isso que ele foi colocado lá na Constituição Federal, né? Embora ele tenha surgido para defender a propriedade, o patrimônio da prefeitura, mas a gente sabe que hoje, né, a violência chegou a um tal ponto, levando à desordem,
E aí a gente embola isso tudo, né? Só para as pessoas entenderem um pouquinho assim. A gente tem um problema muito sério de roubo de carga. Então, o Rio conseguiu ser campeão em roubo de carga. Então, campeão por exemplo, no consumo de cigarro clandestino, né? A maior fábrica de cigarro, né, que a gente conhece, ela é segundo maior vendedor depois de um cigarro que é clandestino importado do Paraguai. Isso é desovado nas ruas do Rio. Você compra isso facilmente. O que isso faz? O roubo de carga, ele rouba o emprego, né? Ele rouba a segurança das famílias, ele rouba a dignidade, ele rouba isso tudo. Isso está nas ruas. A Guarda Municipal ficar correndo atrás do camelô que tem uma ou duas caixas do cigarro, uma ou duas caixas de alguma coisa roubada, não vai levar nada. Vai levar só a pancadaria pelas ruas e o cidadão no meio dessa correria. Então, a gente tem que usar inteligência, mas é inteligência mesmo, inteligência falada por um policial. Não é a inteligência que a gente vem ouvindo muita gente falar aí, que não sabe nem o que está dizendo, né? É a inteligência policial para que a guarda, com o conhecimento que ela tem nas ruas, com a capilaridade que ela tem nas ruas, porque o guarda sabe onde é aquele depósito, que o sujeito bota aquilo ali, que ele tira, bota num carrinho e distribui e tal. O guarda municipal, ele sabe disso, ele conhece isso melhor até do que a própria polícia militar, porque ele tem mais capilaridade do que a própria PM, porque ele está a pé, ele está na rua, né? E aí a gente precisa integrar a Guarda Municipal de verdade, né? E aí eu vou falar com os meus colegas da Polícia Civil, com os meus colegas da Polícia Militar, e a gente vai fazer uma integração de verdade, né? Visando arrumar essa bagunça, né? Vamos acabar com a desordem, vamos encontrar uma forma da gente atender aquelas pessoas que precisam ser atendidas, né? O gestor vai ter que ter um olhar humano ali para o desemprego e tal, mas desordem não, desordem tem que acabar. A gente começa a fazer isso, na medida que a gente vai fazendo isso, o desenvolvimento econômico ele vai encontrando um espaço para voltar. Ele vai encontrando um espaço. A prefeitura, como eu disse, o poder público, ele não gera riqueza, mas ele não pode atrapalhar a geração de riqueza. Então, quando as ruas estão em completa desordem, e de certa maneira promovida ou facilitada pela falta de ação do poder público, porque a Guarda Municipal tem 7.300 agentes, né? E apesar do roubo de carga ser um problema seríssimo no Rio de Janeiro, né? A gente é famoso no Brasil por causa disso, né? Em vários segmentos aí se fala muito Rio quando se fala de roubo de carga, em eletroeletrônica, em cigarros, uma série de produtos. E a gente tem 7.300 homens da Força de Segurança Municipal que não conseguem ajudar em nada esse processo. Não usam a inteligência que eles podem produzir com dados, com integração, e fica numa correria de pegar uma caixa aqui, uma caixa ali, dar cacetada num camelô aqui ou no outro, e isso não evolui. A gente vê as ruas do Rio povoada num cenário que facilita, inclusive, que retroalimenta uma indústria criminosa. Então, o que a gente pensa é essa história da ordem da habitação, e aí estou falando dessa coisa da humanidade, tem um desenvolvimento social que é importante a gente dizer também, porque quando a gente fala muito de ordem, autoridade, tem gente que pensa assim, esse cara é um robô, né? Ele só pensa na punição. Não é isso. A gente tem que ter um olhar para o desenvolvimento social também, e isso é importante. Eu estou olhando aqui, estou lembrando de outra coisa, né? Que o Luiz é um atleta e tal, e um cara super humano, super sensível, você já conheceu ele, sabe disso, as pessoas conhecem o Luiz, sabe que ele jamais iria ficar indiferente a essa questão. E aí eu vou falar de escola, porque isso está me lembrando da escola, porque o que a gente pretende é transformar as escolas num eixo vetor, central e difusor das outras políticas públicas. Porque hoje, como é que funciona a pasta do social tem funcionado, né? É como se nós tivéssemos uma pequena federação de secretarias na prefeitura. Então, quando o prefeito assume, ele vai lá e tem uma postura política, né, um partido X, partido Y, partido Z, combinou com ele ali, coligou, enfim, está dentro daquela postura ali. Aí ele vai, aí o fulano de tal, político X, vai para a secretaria tal, político Y vai para a secretaria X. E aí a gente fica à mercê desse político ser um bom técnico, desse político atuar da forma que ele precisa atuar, e não como político, porque ali ele não vai fazer política. Tem um quê de política sim, mas ele não vai fazer política, ele vai fazer a gestão numa pasta. A gente não quer isso. O que a gente quer é que as pastas elas se comuniquem. Então, qual é que a gente entende como a pasta central, a pasta difusora das outras políticas públicas? A educação. Porque é na escola, é na educação que é a nossa passagem para o futuro, para a gente sair desse presente que está aqui e começar a ter um presente melhor e a gente começar a construir um futuro melhor. Isso não é discurso decorado, não. Isso é
Isso está no nosso plano de governo. Como é que funciona isso, Hélio? O secretário de Educação, normalmente, ele está lá sentado no troninho dele, de secretário de Educação, e ele trata da educação, ele não quer nem saber da cultura. Então, a pasta da cultura tem outro secretário lá, outro político, talvez por um partido, indicado por um partido político diferente, ele vai tratar da vida dele. E o outro lá, o secretário dos esportes, o secretário da saúde, e por aí vai, cada um trata do seu mundinho e cada um é o seu reizinho e vai tocar a sua vida. E é por isso que as coisas não se encaixam. Porque, na realidade, essas políticas elas têm que se comunicar, elas têm que ser transversais. Como é que a gente resolve essa questão? Porque tem uma dificuldade política aí que você sabe, tem um jogo de poder, todo mundo sabe, ninguém aqui é ingênuo. Então, a gente diz, não, alguém tem que pilotar essa história, alguém tem que ser o piloto dessa nave. O piloto é o prefeito, evidentemente. Agora, tem ali os ajudantes principais dele, vamos chamar assim para simplificar, e aí a educação ela aparece com um destaque total. Por quê? Se você tem o ideal seria que nós tivéssemos, falando como delegado agora, que nós tivéssemos as crianças nas escolas em tempo integral, porque aí a polícia ia ficar muito feliz com isso, porque certamente com o tempo a gente teria menos pessoas sendo absorvidas, aliciadas pelo tráfico, pela milícia e pelo crime, mais pessoas seriam qualificadas, com ensino técnico, inclusive, a gente teria menos violência, a gente teria menos criminalidade, a gente teria menos tudo, mesmo que nós continuássemos um país no status, no nível em que nós estamos. Só que nós não temos isso, nós não temos condição de fazer isso, porque nós não temos recursos para isso. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Daí a gente começa a colocar a escola como um eixo central. Nós temos hoje símbolos dos bairros. A escola é um símbolo. Se eu perguntar para você qual é a escola municipal do teu bairro, eu não vou fazer essa pegadinha contigo, não. Mas se eu perguntar... Pode fazer. Você vai pensar, eu lembro a escola tal. Que bom que você lembra, porque normalmente as pessoas não lembram. Normalmente as pessoas lembram da delegacia, porque já foram lá fazer um registro. A escola já tem muito tempo, a gente já passou por ela há muito tempo. A gente quer mudar isso. A escola é a difusora, é a vetora, é a centralizadora das políticas públicas. E a gente não está falando aqui de transformar o diretor da escola num super-homem ou uma super-mulher. Não é isso. É a gente dar poder a esse diretor. Então, se tem uma política de cultura que a gente precisa levar para determinada área, determinada comunidade, que tem grupos vulneráveis, que estão mais suscetíveis a serem capturados pelo crime, é através dessa escola que isso vai acontecer. Se nós temos outros símbolos como a escola, como os clubes, por exemplo, e a gente já está falando um pouco de retomada do desenvolvimento econômico, eu estou misturando tudo para tentar avançar. Então, a gente tem hoje clubes que são áreas grandes, que são áreas que têm um custo muito alto, até com o próprio IPTU mesmo, e eles estão sobrevivendo aos trancos e barrancos. A gente até, vou abrir um parênteses aqui, a gente até viu candidato aí que está prometendo a isenção do IPTU, né, para os clubes, né, para as casas portuguesas. Eu, por acaso, sou até filho de português, mas eu vou fazer uma ressalva nisso. Eu acho que o poder público precisa de arrecadação e não de dispensar arrecadação. Agora, esses clubes, não só as casas portuguesas, mas todos os clubes que são referência nos bairros, porque o clube, né, a área da prática de esporte, de lazer, ele é uma área de referência para aquela sociedade. Ele ajuda a fortalecer o conceito de sociedade. Senão a gente passa a ser um indivíduo sozinho, isolado, e aí deixou de ser uma sociedade. E aí, como é que esse clube entra nessa história da escola? Aquele tempo integral que a gente não consegue ter na escola por razões tantas, né, o contraturno desse estudante ele pode acontecer no espaço do clube. A prefeitura pode idealizar, e é o que nós temos no nosso plano, benefícios que podem ser até a isenção do IPTU ou de parte do IPTU para esse clube e empresta aquele espaço para aqueles estudantes, para aqueles jovens ocuparem o horário de contraturno, quando eles iam estar nas ruas, quando eles iam estar ali possivelmente sendo aliciados pelo crime, eles desenvolverem essas atividades esportivas, culturais, de sociabilidade, para a gente ter uma oportunidade eu não vou dizer doutrinar, mas para a gente ter uma oportunidade de orientar esse jovem para ele seguir num caminho da não violência, inclusive. Então, tem uma série de programas que são programas de prevenção da violência que deram certo em outros lugares pelo mundo afora. Eu visitei vários deles, inclusive a Colômbia, Medellín, em Nova York, e a gente não tem um espaço, a gente não tem uma janela para aplicar essas coisas. Se a gente constrói esse modelo, como é o que o Luiz quer trazer, e está no nosso plano de governo,
a gente começa a conectar as coisas, a gente começa a criar um ambiente favorável ao desenvolvimento. Então, a gente ajuda o clube, a gente ajuda o estudante. É importante que a gente diga, quando a gente fala do estudante, o estudante traz com ele um outro valor que é muito importante, que a gente não pode desprezar e tem sido ignorado nos últimos anos, tem sido até abalado por uma série de evoluções da nossa sociedade, que é a família. Então, se tem um programa social, aquele que eu falei da caixinha lá, que ficava isolado, que o secretário ia dar o programa social onde lhe conviesse, né, ou da forma que ele visse que era mais importante. Ele vai lá e pega o recurso e bota aquele recurso lá naquela região para fazer determinado programa social. Não. Esse programa social vai passar pela escola. Então, se tem uma criança na escola, traz essa criança para que ela continue sendo uma criança, para que ela se desenvolva um jovem, inserido no contexto da sociedade, que vai produzir, que vai gerar riqueza, que vai crescer, que vai se profissionalizar, que vai fazer um curso técnico. Essa criança precisa ser amparada. Se esse jovem não tem uma família amparando, isso não vai acontecer. Então, se essa família precisa ser atendida por um programa social, é por aí que o programa social entra. Por isso que a gente diz que a escola é o eixo difusor das políticas públicas, entende? Então, o secretário de assistência social, ele não vai olhar para o lado, ou então jogar uma moeda e falar, eu vou botar o recurso aqui. Não. Vai botar o recurso onde um plano maior, um plano macro, um planejamento maior da prefeitura indique que a gente precisa ter aquele amparo social. E aí esse amparo social vai através da escola, né, com o apoio do clube, né, e alcançando não só o estudante, mas alcançando o estudante e a família do estudante. Quando a gente faz isso, a gente não é força, porque eu acho que a palavra não é essa, mas a gente induz as pessoas a irem à escola, induz as famílias a terem as crianças na escola, mais do que para receber um valor, é porque ali elas vão receber uma oportunidade, ali se abre uma janela de oportunidade. Então, esse jovem, esse estudante, ele vai não só ter oportunidade de ocupar, e a gente, como policial de novo, toda hora eu falo como policial aqui, né? A gente vê famílias que são desestruturadas e as mães procuram a gente, né? Olha, doutor, faz alguma coisa, eu não aguento mais, porque meu filho é envolvido com isso, com aquilo. E, coitada, ela tem que trabalhar, ela tem que ficar o dia todo fora, e ela sai, ela anda 2 ruas da comunidade onde ela está, e o filho com 14, 15 anos, quando sai, ele vê uns caras armados, e aí começa a se envolver com esses caras, e a mãe fica desesperada e não sabe o que fazer. E, infelizmente, em grande parte dos casos, essa criança acaba se envolvendo, né, em outras questões. Se essa mãe tem a oportunidade de ter uma escola para encaminhar essa criança, se dentro dessa escola tem uma ação social, se tem um amparo psicológico até, pode ser que a gente perca esse jovem até para o crime. Mas a possibilidade da gente resgatar essa pessoa é muito maior. E aí o Estado vai estar cumprindo de verdade o seu papel, que é oferecer, né, esses serviços, né, oferecer esse amparo para aquele nível da sociedade que mais precisa. E quando a gente faz isso, a gente não está beneficiando, aqui não é uma política populista, não. A gente está beneficiando essa base, porque essa base que tem que movimentar é para aquelas pessoas que têm mais condição, aquele cara que consegue ter o seu negócio próprio, aquele que inova através de uma cooperativa, que é o que a gente pretende fazer muito, talvez a gente fale sobre isso mais tarde, né? Para que essa base aqui não seja um peso para quem está em cima. Para que o empresário hoje pense menos em deixar o Brasil e pense mais em investir no Rio. Né? Uhum. Então, é um trabalho que segue... Eu não sei se eu consegui resumir, se você quiser fazer alguma repergunta, fica à vontade, mas eu acho que é mais ou menos isso. Com certeza. Bom, nos últimos anos, como o senhor já bem falou, a cidade do Rio de Janeiro entrou em processo de degradação, trazendo consequências na qualidade de vida dos seus moradores. Tal degradação atinge os pequenos e médios empresários do setor de serviços, atinge a qualidade dos serviços públicos e a imagem da cidade, nacional e internacionalmente. Como enfrentar ou reverter essa degradação em tantas frentes simultaneamente? Há um plano, uma estratégia para essa situação inédita da nossa cidade? Vamos lá, é uma pergunta boa. Olha, hoje a gente vive um caos fiscal e um caos administrativo. Eu já falei até um pouco sobre isso, já fui me antecipando e já até falei um pouco sobre isso. Eu estou vendo aqui, por acaso, aquele número que eu procurei lá atrás e não achei, eu achei ele aqui agora. Eu tinha anotado ele mais para baixo. Não reparem, não, eu sou assim, mas eu ainda estou bom da cabeça ainda. Olha aqui, os dados do TCM, a despesa total com o pessoal do Poder Executivo é 54,32%. Então, ele já superou o limite lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%. Tá? Só para a gente não ficar devendo aí para o nosso espectador. Aí.
a gente tem, nesse cenário, Érica, a gente tem uma coisa que é preocupante, que tem a ver com outro dado que eu vou te dar aqui, que é o atual déficit previdenciário, atuarial previdenciário. A prefeitura já tem esse valor em 34 bilhões. O que quer dizer? Isso são aqueles servidores inativos, né? Pensionistas, e esse déficit atuarial previdenciário já chega a 34 bilhões. O que diz isso? Ou a gente vai produzir muita riqueza para compensar isso, e vamos deixar isso aí, não vamos nos preocupar com isso, ou então a gente vai ter que encontrar a maneira de conter o crescimento desse valor. O que a prefeitura tentou fazer, e a gente viu isso, foi noticiado, assim como o governo do estado também fez, a prefeitura tentou ir pelo mesmo caminho, é vender o futuro. Né? É vender hoje a riqueza que nós ainda vamos produzir no futuro. Então, é aquela venda antecipada dos royalties, para tentar resolver, inclusive, esse problema previdenciário. Se a gente segue esse caminho, a gente vai seguir o mesmo caminho do Estado. Onde é que o Estado está hoje? Ele está no regime de recuperação fiscal, uma situação muito preocupante. A prefeitura não está tão mal quanto o Estado, mas se seguir os passos do Estado, vai para o mesmo caminho que o Estado. Tá? Então, dentro dessa reorganização, nós temos hoje empresas municipais, autarquias, fundações, uma série delas, e em muitas delas a gente precisa se debruçar melhor sobre isso, e a gente vai fazer isso, e talvez isso aconteça por conta daquele princípio maior que eu te falei lá atrás, que é a conveniência política, né? Muitas delas se sobrepõem numa série de atividades. A gente tem estruturas administrativas pesadíssimas que atendem. Tem uma autarquia, ela tem uma estrutura própria. Tem uma fundação, ela tem uma estrutura própria. Todo mundo quer ter o seu castelo para dizer que é seu, e o rei que está lá, ele vai mandando. Não dá para ser isso. A gente não tem. Seria muito bom que a gente pudesse pagar isso. Só que se a gente não fizer uma reforma administrativa, e aí a gente tentar, dentro da medida do possível, dentro do racional, sem a gente ignorar as necessidades, as especificidades de cada segmento, a gente tentar enxugar isso, ou de alguma maneira, juntar essas autarquias, ou juntar essas fundações, de forma que a gente possa minimizar o nosso gasto com o pessoal, com essa estrutura administrativa. Importante a gente separar duas questões para o cidadão aqui, que é a seguinte: toda atividade, ela tem, todo segmento ele tem uma atividade fim. Toda atividade fim precisa de um suporte, precisa de uma atividade meio. Então, na educação, se a gente perguntar qual é a atividade fim da educação, a gente vai dizer que é o professor, né? Porque o aluno está ali, o professor está ali, está dando aula a ele, então, mas a gente não precisa só do professor. Na saúde, tem o médico, tem o enfermeiro, mas a gente não precisa só do médico e do enfermeiro, ele tem que ter uma atividade meio que dá suporte a ele, né? E que estrutura para que o cidadão chegue ali e seja atendido, receba o serviço da saúde, da educação, do transporte e até da segurança. O problema, Érica, é que essa atividade meio, ela não pode ser uma janela, um espaço para uma invasão de uma manobra política e encher essa atividade meio de cargo, né? Ou beneficiar um monte de gente que deveria estar na ponta para ficar ali no ar-condicionado, né? Inchando isso. Quando a gente faz isso, né? Quando o político ele cede a isso, ele se deixa levar por isso, ele está prejudicando o cidadão. Eu vou dar um exemplo da Guarda Municipal. E os guardas aqui não fiquem chateados comigo, mas não estou pegando no pé deles, não. É só porque eu quero uma Guarda Municipal forte, eu quero uma Guarda Municipal que seja respeitada e prestigiada. Vai ter que pagar seu preço por isso, vai ter que andar na linha. Mas é o que eu quero fazer. Eu tenho uma expectativa de colocar eles, como diriam nossos amigos flamenguistas, num outro patamar. Mas, usando a Guarda como exemplo, hoje a gente não vê Guarda na rua. Hoje a gente não vê a Guarda Municipal na rua. Eu tenho andado bastante nas ruas, e eu preciso dizer, como já disse em épocas diferentes, falei outra coisa em época diferente, que eu não via a Polícia Militar na rua. Hoje a gente vê a Polícia Militar na rua. A gente vê, né, em diferentes bairros. A Polícia Militar pode continuar tendo os problemas, os erros, mas a gente vê a Polícia Militar na rua. Mas a gente não vê o guarda na rua. E aí eu já ouvi vários guardas, e sabe o que eles me dizem? Olha, o senhor tem que dar um jeito, porque tem muita gente mandando e pouca gente cumprindo. Está cheio de cacique. Agora, índio tem pouco nessa película. Tem que ter mais índio. Porque o que a gente precisa de índio na rua, o que a gente precisa de guarda na rua para defender o cidadão, para proteger o cidadão. Então, isso vem da própria Guarda Municipal. Então, uso a Guarda como exemplo. Não que esse problema seja mais grave na Guarda do que é na saúde, que é na educação. Não. Mas a gente tem isso em toda a estrutura. Então, para enfrentar isso, tem que ter coragem. Tem que ter determinação. Tem que estar disposto a brigar com uma série de convenções que estão estabelecidas aí há muitas décadas. Porque a nossa...
e eu entendo que a gente vai ter uma certa, não facilidade, mas a gente vai ter uma determinação no sentido de seguir nesse caminho, porque a gente está visando o benefício do cidadão. É isso que nos interessa. Então, não tem como a gente buscar o benefício. As pessoas precisam de saúde, precisam de posto de saúde, precisam de insumos na saúde. O médico precisa ser considerado, o enfermeiro, o agente de saúde, ele precisa ser considerado, ele precisa ser bem tratado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser treinado, ele precisa ter equipamento. Ele não pode trabalhar de uma forma precária, se virando ali com... Isso não pode acontecer. Mas para que a gente tenha isso, a gente não pode ter, né, médicos ou enfermeiros ou agentes de saúde fazendo um monte de atividade administrativa. O lugar do policial é na rua, o lugar do médico é no posto de saúde, o lugar do professor é dando aula. Então, a gente pode ter um professor ou outro tratando de atividades administrativas? Sim, claro, pode acontecer, mas o lugar do professor é dando aula, né? O lugar do policial é na rua, né? Então, parece que eu estou falando alguma coisa óbvia, mas não é tão óbvio que a gente vê esse problema e chega, né, para que muitas pessoas procuram a gente. Eu tenho muitos amigos dentro da guarda e vários vêm me passar a mesma história. Então, essa reorganização administrativa e esse realinhamento, essa reengenharia, né? E aí passa por essa questão da sobreposição, do desperdício de mão de obra na atividade meio, né? Sobrecarregando a atividade fim, mas passa também por uma reestruturação na própria atividade administrativa que tem que ser feita, e isso a gente vê muito pouco no serviço público, né? De uma gestão que seja voltada para resultado, e não de uma gestão que seja voltada para estabelecer o que já está colocado há anos. Então, o serviço público ele precisa se reinventar, né? Então, ele tem uma série de amarras, que são amarras jurídicas, que são uma legislação, que é complicado, mas isso não pode ser obstáculo para a gente reinventar o serviço público. Porque se a gente não reinventar, né, o sistema de saúde, e aqui eu não estou falando de ser aventureiro, e a gente simplesmente vamos abandonar esse modelo e vamos adotar outro. Não, não é isso. Mas se a gente vai contratar OS, por exemplo, a gente não pode seguir os processos formais que têm sido feitos ao longo dos anos, e a gente está vendo que é contratado, e depois vem uma investigação, vem o Ministério Público, e aí tem um escândalo, a administração como um todo fica desacreditada, e aí milhões... E repete. E vai se repetindo. Aí a gente fala assim, não, eu tirei, eu afastei. Não é para tirar e afastar. Tirar e afastar é óbvio, é o mínimo que tem que fazer. Mas o negócio é que tem que pegar o ladrão antes de pegar o dinheiro. Porque depois que ele pegou o dinheiro, o que vai acontecer? Quando isso vem à tona, a gente tem as operações, e aí sai na televisão, todo mundo vê, é uma indignação só. Só que como o tempo passa, né, essas pessoas que pegam esses milhões aí, desculpa, mas botam nas cuecas e vão andando, né, sumindo pelas sombras, depois elas acabam contratando advogados muito, muito competentes e lá no final, lá, a maioria acaba se livrando de um monte de coisa. E aí, nessa história, quem perde é o cidadão que foi quem pagou aquilo ali. Parte daquele milhão que foi na cueca lá do sujeito saiu do suor de algum trabalhador, de algum empresário, de algum empreendedor. Então, eu estou falando isso para dizer que o que a gente quer é atuar de uma forma proativa, criando mecanismos de controle, e aí, nesse sentido, eu aprendi um pouco na polícia, porque o que a gente faz o tempo todo é isso, tentar criar formas, né, para desmontar, né, uma atividade que opera com base num desvio, numa falha de segurança. Então, a gente tem que olhar essas falhas de segurança, e a gente está falando de falha de segurança, não é de arma, não, é falha de segurança nos contratos. Então, procedimentos de compliance, por exemplo, que a gente possa seguir isso aí para sentir o cheiro de que tem alguma coisa estragada ali desde o início. E não depois que a Polícia Federal está batendo na porta dessa gente aí, dizendo que tem um secretário que vai ser preso e tal. Então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Sem a gente ter isso em mente, né, e isso é um objetivo nosso, está no nosso plano de governo. A gente falou de escolas ainda há pouco, né? Eu vou falar aqui que tem um candidato que está dizendo que vai dar laptop para todo mundo, que vai dar... Né? Isso pode parecer muito atrativo para as pessoas, mas a gente tem que ser realista. A prefeitura está quebrada, né? E a gente não vai prometer que vai distribuir laptop. Eu tenho certeza que tem muito jovem que iria adorar receber um laptop. Mas isso tem que ser feito na realidade. Então, o que adianta a gente dizer, por exemplo, o Luiz agora dizer eu vou dar uma laptop para todo mundo? Se as escolas estão caindo aos pedaços, se tem escola, por exemplo, tem um banheiro masculino e um feminino. Se uma descarga de um banheiro feminino entupir, a escola tem que fechar. Porque a gente não vai dizer para as meninas para elas usarem o banheiro masculino. Então, as escolas estão com vazamento, com infiltração, com manutenção comprometida e tantas outras coisas que vários professores vieram nos passar. Então, não adianta a gente dizer que vai dar um monte de computador,
né? Não adianta a gente dizer que vai botar uma piscina, uma hidromassagem, olha, aquelas, né, aquela dos sonhos, se a nossa casa está com o encanamento, com a hidráulica toda comprometida, toda enferrujada, não adianta nada, a água não vai sequer chegar na piscina. Então, esse pragmatismo que eu acho que o Luiz e eu estamos querendo implantar, e é por aí que as coisas se resolvem, sem mágica, sem proselitismo, sem promessa, sem prometer nada, prometendo só assumir o compromisso com as pessoas de se pautar por isso. Quando a gente fizer alguma coisa que não esteja seguindo isso, a gente está aí para as pessoas dizerem, olha, não foi assim, não fez, que a gente está disposto a fazer isso, e fala isso abertamente, sem problema nenhum. Eu não sei se... Diga. Algumas cidades exploram com competência seus valores e suas características culturais, assim como seu modo de vida. Enfim, o seu soft power. A cidade do Rio de Janeiro é caracterizada pelo jeito carioca de ser, que envolve a informalidade, o acolhimento, o humor, a musicalidade e a beleza. A pandemia e a degradação da qualidade da gestão pública, como a gente já vem falando, causaram uma grave crise no turismo e na cultura carioca. Quais os seus planos, quais os planos de vocês para explorar esse soft power carioca novamente? Que legal, é soft power, né? Vamos lá. Que bem é o soft power carioca. Olha só, o Rio é samba, o Rio é carnaval, o Rio é alegria, o Rio é cultura, o Rio é Maracanã. Eu sou vascaíno, esqueci de dizer isso, então fica registrado aí. Né? O Rio é tudo isso, o Rio é essa irreverência, o Rio é esse soft power que você falou. E dentro desse soft power, dessa coisa bacana, que normalmente provoca um sorriso, não dá para a gente falar disso se a pessoa não soltar um sorriso. O cara mais carrancudo do mundo, quando fede, ele tem que soltar um sorriso. Só que por trás desse sorriso tem muito mais. Tem uma indústria. Tem uma indústria que pode gerar muita riqueza, que pode gerar muito emprego. Né? Eu nem falei do samba, eu falei só... Né? Nem falei do carnaval, eu falei samba, não falei carnaval. E o carnaval, então, é uma tremenda de uma indústria. Se a gente pensa, quem pensa que o carnaval é uma semana, não sabe nada de carnaval. O carnaval é 13 meses por ano, porque gera o 13º também para muita gente. O carnaval é uma indústria para produzir produtos, para produzir valor, para produzir marca, né? Para dar trabalho para muita gente. E o que a prefeitura faz? Ela tira o dinheiro do carnaval? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que eu não vou deixar de comentar essa parte para não aborrecer as pessoas, independente se você gosta ou não de carnaval. Né? Essa questão, a gente vê essa discussão ficar um pouco aí de eu gosto de carnaval, eu sou a favor de um, eu não gosto, eu sou a favor de outro. Polarizou. Esquece isso, esquece, ignora. Faz de conta que você não sabe nem o que é samba. Tá? Você é um alemão, é um dinamarquês, e você ouviu a palavra samba, você não sabe o que ela quer dizer. Olha para o negócio que está aí. É uma indústria com potencial fortíssimo para gerar trabalho, emprego, renda, e você está numa cidade que precisa disso. Aliás, hoje no mundo, todas as cidades estão precisando muito disso, né? Uma mais do que outra. Como é que você vai desperdiçar uma indústria dessa para fazer demagogia e dizer que você vai colocar dinheiro em escola? É claro que tem que colocar dinheiro em escola, mas o dinheiro que vai para a escola não é o dinheiro que sai do carnaval, é o dinheiro que estava no guardião. O dinheiro que estava lá pagando aquele guardião é que tem que sair de lá para ir para o samba, para ir para o carnaval. Mas, enfim, né? Eu tenho eu vou até olhar aqui para não falar errado, para não me comprometer de forma equivocada, né? E, de novo, eu tenho problemas com números. Eu tenho que ir com calma. Olha, o Luiz, que isso aqui é uma sugestão do Luiz, e eu não posso deixar de colocar, mas é uma ideia que veio da cabeça dele. Luiz Lima, ele aposta na lei do ISS. Essa lei do ISS a ideia é destinar 1% do valor arrecadado. Vou falar de novo para ficar bonitinho. Olha, o Luiz Lima aposta na lei do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, para destinar 1% do valor arrecadado pelo ISS para o orçamento da cultura. O que é isso? A gente pegar 1% do que é gerado de receita com base na cobrança do ISS e fazer isso aplicar na cultura. É para dar dinheiro de graça para alguém fazer dancinha? Não, é para investir dinheiro numa indústria que vai retornar muito mais para a gente. Olha, o ISS ele é o maior tributo nosso, é a maior arrecadação. Ele corresponde a 30% do orçamento. Se você destinar 1% disso para a ajuda do fomento da produção cultural, você imagina o potencial que a cultura ganha. Isso aí não tem nada, uma vez mais, não tem nada de ser favorável
ou de ser um amador, um amante da cultura ou não. Isso tem a ver com visão de negócio. Isso tem a ver com visão de gestão. Então, a gente precisa, onde tiver oportunidade, uma oportunidade efetiva, de que o dinheiro seja investido e esse dinheiro retorne benefício para o cidadão, para o empresário, né? Para a sociedade como um todo, porque parte desse dinheiro vai acabar gerando receita que vai para a saúde, vai para a educação, a gente não pode se deixar impregnar por ideologias, né? Então, eu gosto de carnaval, eu adoro carnaval, mas ainda que eu detestasse o carnaval, que não é o caso, eu não poderia fechar os olhos para isso, virar as costas para isso, tá? Então, tem um plano de socorro, né, que está no plano de governo nosso, do PSD com o PSL, para um socorro da cultura e desse segmento de eventos, né, e dessas áreas correlatas. O turismo, dentro do turismo, a gente costuma falar só do turismo, mas no turismo a gente tem hotel, bar, restaurante, transporte, serviços. Eu trabalhei 3 anos na delegacia do turismo, então eu pude conhecer um pouco mais, né, esse segmento, né? E quando você tem os grandes eventos, quando você tem Carnaval, Réveillon, né, e a gente viu isso aí durante esses últimos anos, a gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, porque a gente passou uma fase aí em que muito dinheiro foi injetado no Rio, a gente viu um boom imobiliário, a gente viu construções sendo feitas, né? A indústria imobiliária da construção alavancou uma série de projetos, né? Porque tinha muito dinheiro entrando no Rio, né? E quando a gente vê isso, a gente vê contratação nos hotéis, o transporte, o pessoal que trabalha com aplicativo, o táxi, o pessoal de bar, restaurante, aí o pequeno empresário ele amplia o seu investimento, enfim, isso só traz benefício para a gente. E o turista que vem e gasta esse dinheiro, ele volta e leva o que ele teve de positivo, e a gente já nesse sentido, a gente já é agraciado, a gente é abençoado com a beleza que a gente tem natural aqui. Então, eu, como delegado da Delegacia do Turismo, eu pude ver muito isso, sabe? As pessoas, o turista, ele tinha acabado de ser vítima de um roubo, sabe? E você conversando com ele, às vezes eu me colocava diante de uma vítima, né, dessa, e a gente pensava, esse cara deve estar muito, muito pau da vida com a gente aqui. Olha, ele estava triste porque tinha sido roubado, mas ele estava tão encantado ainda com a coisa do Rio, sabe? Tinha acabado de Ainda nas nuvens, né? Levaram o telefone dele, sabe? Então, não era golpe, porque também tinha muito isso. Aquele não era golpe, aquele tinha sido levado mesmo. Mas ele, sabe? Então, a gente tem um valor que é nosso, que a gente não precisa, a gente só precisa não destruir ele, a gente só precisa não destruir o meio ambiente, a gente só precisa ter um olhar para isso. Mas a gente já tem isso. Então, quando a gente promove isso, que ele leva isso com ele, né? Quando ele volta, ele está levando o nome do Rio. Isso é importantíssimo, porque quando você diz para as pessoas assim, quando você vai falar do Brasil, eu acho que me perdoem os outros estados da federação, né? Principalmente São Paulo, que é o maior, né, em números, né, em números de forma absoluta, mas quem leva o nome do Brasil é o Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro estiver bem na fita, o Brasil vai estar bem na fita. Se o Rio de Janeiro estiver queimado, com tiro, com insegurança, com desemprego, com loja fechada, com tudo isso, o Brasil fica queimado. Porque você pode ir a Santa Catarina, tem muito lugar legal, norte, nordeste, é maravilhoso, eu adoro. Mas quem leva o nome do Brasil lá fora, quem extrapola as fronteiras levando o nome do Brasil, é o Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter no turismo, né, essa visão de valor que ele tem direto, né, quando a gente faz a mensuração aí dos dólares que são trazidos para cá, do número de turistas que aumenta e tal, mas, além disso, tem um outro valor que é um valor intrínseco, que é uma propriedade nacional, é uma propriedade do brasileiro. Então, a gente não pode ignorar isso quando a gente fala de retomada do desenvolvimento econômico, como a gente está falando agora, e em específico do Carnaval. Tem uma coisa do Carnaval que eu quero te falar, que acho que o momento é esse, é bom falar agora. A gente está falando muito dessa coisa de investir o dinheiro no Carnaval e tal, né, no turismo, e cada um, eu não tenho a fonte para te dizer, mas cada real investido, no Carnaval, ele devolve 5 para a cidade. Então, é mais um dado aí para a gente ver o que seria, né, essa sandice de tirar dinheiro do Carnaval. Mas tem uma coisa que é uma iniciativa muito legal, que é, além desse apoio
a atividade do Carnaval como um todo é a construção da Cidade do Samba 2. Tá? Uhum. Isso por grupo de acesso nas imediações da Avenida Brasil. Eu conversei já muito com o pessoal do samba sobre isso e tal. Eu sei que tem um monte de gente fazendo um monte de promessa, né? Eu tenho dito aqui, não se deixe levar por promessas, né? Não se deixe ser tratado como um poodlezinho, né? Não deixa colocar uma coleira em você, né? Olha para a história e olha quem já fez, né? O que fez e os problemas que deixou. E aí as escolas, tem que falar que eu anotei aqui para não esquecer, a gente tem visto, porque quando a gente fala de carnaval, a gente já está falando só de festa, de turismo, mas carnaval também é assistência social, né? Então, a indústria carnavalesca, ela pode produzir, né, assistência social, ela pode gerar assistência social. Tem escolas como a Beija-Flor, a Mangueira, Portela e Salgueiro que já fazem isso. Então, mais um motivo para a gente não desprezar o potencial que a indústria do carnaval tem para gerar ou para diminuir a desigualdade social que a gente tem. Quando a gente fala em levar assistência social, a gente não fala de assistencialismo, a gente não fala de proselitismo, a gente faz isso porque a gente quer diminuir a desigualdade social, porque a desigualdade social é ruim para todo mundo. Sofre mais quem está embaixo, né? Quem está em cima sofre menos, mas também sofre. Né? Então, quando a gente fala isso, e aí você vê o carnaval, ele tem até isso, ele produz, ele ajuda a diminuir a desigualdade social. Isso é uma coisa que a gente não pode ignorar. Olha, eu anotei também aqui, ó. Segundo dados da Rio Tour, o carnaval do ano passado, 2009, impactou 3,8 bilhões na economia do Rio, com mais de 1,5 milhão de turistas na cidade. A ocupação hoteleira ficou em 90%. Não tem como a gente ignorar uma indústria com potencial desse. Então, Luiz Lima é carnaval, Fernando Veloso é carnaval, é Cidade do Samba 2, é incentivar essa indústria, é gerar emprego, é gerar valor social para as pessoas que mais precisam, para os grupos mais vulneráveis. Carnaval é segurança, porque quando a gente está fazendo isso, quando a gente ajuda, quando a gente promove a indústria do carnaval, que eles levam esse valor social na atividade que eles estão desempenhando, eu falei dei aqui até um jabá, né, que fala, fiz até um jabá para 4 escolas, eles estão ajudando a segurança, porque vai ter menos trabalho, a polícia nem sabe, mas vai trabalhar menos por conta da iniciativa dessas escolas. Quantos jovens ali não vão deixar de caminhar no caminho do fuzil e vão caminhar para o caminho, né, de serem formados, ter orientação técnica, ter formação técnica, enfim. Não dá para a gente ignorar isso, a gente tem que deixar isso bem claro para todo mundo, né? Com certeza. Bom, chegamos à nossa última pergunta, candidato. Como administradores que somos, entendemos haver a necessidade de uma gestão pública profissionalizada. O funcionalismo federal vem há anos investindo no aperfeiçoamento de seus quadros através da ação da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Com isso, há um desequilíbrio entre a profissionalização do funcionalismo federal e os servidores de outros entes federativos, o que traz consequências sérias para a execução de políticas públicas e até mesmo para obter recursos federais para aplicação no município. Além do mais, a rápida evolução das novas tecnologias impacta diretamente os processos de gestão pública, que pode e deve se tornar mais eficiente. Há planos para incentivar a profissionalização e a recapacitação permanente do funcionalismo municipal? Como seria? Então, sim, Érica. Olha, não há como negar que a tecnologia tem um potencial enorme nesse sentido. Então, a tecnologia ela pode auxiliar, né, o recurso humano a ele gerar mais serviço, gerar mais entrega com a mesma energia empreendida. Então, tecnologia, inegavelmente, ela é uma parte estrutural dessa história. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, que o que a gente tem visto é que o governo ele não planeja, ele reage. Ele vai reagindo na medida em que os problemas vão acontecendo. Não dá para a gente avançar nessa história se a gente não organizar as contas públicas. Tem distorções hoje? Então, aquela história que a gente falou lá atrás, né? Se a casa tiver uma bagunça, não dá. O sofá está em cima da mesa, a televisão está dentro da geladeira, não dá para fazer nada. Primeiro, a gente tem que organizar as coisas e aí isso passa pela desordem nas ruas e pela organização das contas públicas. Há desajustes, né,
na remuneração do funcionalismo público, municipal, tem gente que está sem reajuste há muito tempo, está sim. Isso é inegável. Mas a gente tem que ser responsável, né? A gente não vai prometer o que a gente não pode cumprir, porque nós temos um compromisso. E o compromisso é ser realistas, é ser verdadeiros. Então, há essa necessidade de rever uma série de categorias que estão com as suas remunerações defasadas, não há dúvida nenhuma. Nós precisamos sair do estado em que nós estamos, que essa pandemia ajudou a gente mais para baixo ainda. A gente precisa reorganizar as contas públicas, tratar o patrimônio público, né, envolvendo recursos e tudo mais, de uma forma séria, com uma gestão que seja eficiente, voltada para os resultados e seja ética. Acabando com contratos suspeitos, acabando com OS, né, que estejam ali só para fazer conchavos, enfim. Quando a gente conseguir avançar nisso, a gente já evoluiu uma grande parte, porque a gente vai estar eliminando os recursos. Não tem, o problema é que a gente não tem hoje sequer informação que seja confiável do quantitativo de recurso humano que a prefeitura tem. A gente não tem sequer como medir direito isso. Se perguntar assim, quantos a gente consegue, no Tribunal de Contas do município, a gente mergulhou lá e ficou, né, assimilando lá toneladas de dados, né? Então, a gente consegue saber quantos enfermeiros tem nos postos de saúde, quantos são da administração direta, quantos são terceirizados. Isso aí são dados que estão ali, que têm os seus erros de coleta, mas a gente tem isso. Agora, a gente não tem como fazer um estudo, a gente não consegue fazer um estudo da real necessidade. Ou, por exemplo, numa reengenharia de processos, para a gente saber como a gente consegue enxugar aquela máquina, como a gente consegue ter menos gente trabalhando na atividade meio. A gente não tem isso. A gente precisa mergulhar na administração da máquina pública e dar transparência a essas estruturas orgânicas para a gente poder enxugá-las, para a gente poder fazer com que elas entreguem o produto que elas têm que entregar, mas sem ter um excesso de gente sobrando ali, sem ter cargos em comissão, em cargos especiais, que não são necessários. Quando a gente faz isso, o recurso que a gente consegue extrair daí, a gente consegue começar a fazer justiça com a remuneração daqueles servidores que está defasada, com a remuneração daquelas classes que está defasada e que merecem ser atendidas. Mas falar que vai fazer isso, sem ter em mente a necessidade de botar a casa em pé, de organizar as contas públicas, acabar com esses milhões que foram empregados, dessa vez foi em hospital de campanha. Se o governo continuasse, no que seria, mano? Então, como é que a gente vai organizar contas públicas? Como é que a gente vai conseguir discutir, né, planos de cargos e salários? Uma vez mais falando da Guarda Municipal, por exemplo, tem um problema crônico nos planos de cargos e salários, né, que tem regras que não são bem definidas, que estão aí já desde mais de 9 anos. Né? A gente tem alguma coisa que foi elaborada num projeto de lei, né, que virou lei e que não foi cumprido. Então, os guardas municipais hoje têm um ressentimento muito grande, porque eles são cobrados, né, de uma série de questões, mas eles já não têm reajuste há muitos anos, o salário deles está congelado há muito tempo. Um guarda municipal ele ganha muito pouco, em comparação com o que ele deveria ganhar, com a responsabilidade do trabalho que ele tem que fazer e com a responsabilidade do trabalho que eu quero que ele faça, que vai ser maior do que ele tem hoje. Então, ele vai ganhar pior ainda, porque se ele continuar ganhando a mesma coisa, a responsabilidade que eu quero dar a ele é maior. Então, como é que a gente faz para reparar isso se o plano de cargos e salários da própria Guarda está jogado ali, tem negociação que não anda, não consegue andar? Se a gente tem os cargos de chefia, por exemplo, que são nomeados, e você tem guardas, isso sim, eu estou usando a Guarda como exemplo, porque foi a última reunião que eu tive ainda há pouco, então estou com esses dados muito fortes na minha mente. Estão vivos, né? Estão vivos, Como é que você vai resolver isso se você tem ali a estrutura, né? E essa estrutura pode ser comparada com a saúde, com a educação, se aquela base lá, se o pessoal que faz realmente a fábrica funcionar, o operário que está lá no chão de fábrica, está ali há 15, 20, 30 anos. Aí tem um outro lá que é chegado lá ao político, é chegado ao prefeito, ao vice-prefeito, que seja, né? E aí ele ascende a um cargo de chefia com 7, 8 anos, e o cara que está lá com 30 nunca teve essa chance e não tem nada que demonstre que ele não tem aquela competência. Se a meritocracia é alguma coisa que não entrou pela porta da prefeitura, né? Não tem meritocracia. Né? Então, quando você tem isso, como é que você vai ter justiça na remuneração do servidor se essas questões, porque justiça na remuneração, uma remuneração justa, ela passa por
por uma capacidade financeira, que a prefeitura não tem hoje. Mas ela não tem justiça nem na alocação dos recursos, que são recursos paralelos, como a nomeação para esses cargos, as escolhas, os programas de cargos e salários, eles seguem uma lógica que é uma lógica que não atende não visa fazer justiça social, né? Ele visa justamente o contrário. É o caso do exemplo que está muito prático, aí, que está muito em evidência, que é a história dos guardiões, né? Então, você tem gente ali ganhando R$10 mil, né, para fazer a defesa do prefeito, né? Então, o que esse volume poderia fazer se ele fosse remunerar melhor, né? Um guarda municipal que ganha 5 vezes menos isso aí. Então, o que esse recurso poderia fazer? Poderia fazer muita coisa, mas aí, para isso, não podia ter guardião, né? Então, 400 cargos em comissão, né, se talvez fosse necessário aumentar, né? Não é 400 cargos. Quando o atual prefeito ele aumentou 400 cargos, né? Se ele tivesse aumentado 50, vamos dizer que houve um aumento lá, precisou mesmo e tal. Por que 350 cargos em comissão, cada um lá com 5, 10, 15, alguns até R$20 mil? O que a gente não conseguiria fazer? Será que a gente não teria muito menos servidores do município insatisfeitos hoje? É claro que sim. Então, não dá para fazer mágica, não dá para dizer que... Não dá para fazer promessa, não dá para fazer proselitismo, né? Eu sei que político gosta de prometer, porque o político quer voto, né? Nós queremos voto, sim. A gente espera que as pessoas acreditem, né, numa proposta que é uma proposta com integridade, que é uma proposta com transparência. Agora, a gente não vai vender a alma para isso. A gente não vai sair prometendo mundos e fundos para isso. Eu espero que as pessoas tenham consciência e que no dia que elas forem votar, e o servidor público municipal mesmo, eu sou servidor do Estado, né? Então, eu também sou vítima dessas questões. É importante que a classe, que os servidores, eles sejam considerados como o que eles realmente são. E o servidor público, Érica, eu não digo isso porque eu sou servidor público. A gente tem muito servidor público ruim, que merecia ser mandado embora. A gente tem muito, como todo lugar a gente tem. Mas o servidor público, ele é o capital mais valioso que a administração pública tem. Porque as máquinas que estão lá, os computadores, os equipamentos, isso vai trocando com o tempo. Agora, o servidor, o homem lá, né, a pessoa que está lá, esse é o maior capital que a prefeitura tem. Porque esse funcionário, esse servidor motivado, ele tem uma escala de rendimento de até 10. Ele desmotivado, a escala de rendimento dele é -2. Né? Então, eu digo isso porque isso tem a ver com relações humanas, né? Quando o servidor, que ele está lá dentro, ele está vendo tudo isso. Quando ele vê que ele está sendo injustiçado, que a remuneração dele não é reajustada há anos e anos, e ele está vendo que a prefeitura está quebrada, ele sabe disso, ele sabe que não tem dinheiro. Ele vai brigar, ele vai bater a lata, ele vai querer ser bem remunerado, porque é o direito dele. Mas quando ele vê essas injustiças todas ao lado dele, quando ele vê, né, centenas de pessoas contratadas para defender o prefeito na porta dos hospitais, aí fica difícil a gente dizer para esse servidor: olha, lembra do seu compromisso com a sociedade, né? Com certeza. Né? E aí, nesse sentido, nessa reorganização, a gente, eu falo aqui meu nome e em nome do Luiz também, a gente conta com o CRA, né? Porque a gente sabe que a administração é uma ciência, né? Eu já fiz, né? Comecei a fazer a faculdade de administração, fiz 3 faculdades, né? A segunda, comecei comunicação, não terminei, achei que aquilo não era a minha praia, fui para a administração, fiz 4 períodos, é isso mesmo, 4 períodos, aí fui viajar, quando eu fui morar fora, e aí quando voltei, fiz direito e acabei me formando em direito. Mas a gente sabe, né, o valor que a administração tem, né, a ciência que ela é, né, a importância que ela tem, né, para a gente buscar novos caminhos, novas alternativas, né, para a gente fazer uma reengenharia, né, dos processos, dos protocolos, enfim, da gente reinventar os modelos de negócio que são aplicados hoje, que são utilizados hoje pelo setor público. A gente tem municípios que estão fazendo isso, né? A gente fala aqui de gestão pública participativa e tantos outros, que você certamente deve ter ouvido falar. E aí, quando a gente... o poder público aqui, ele não pode se encastelar e achar que ele é o dono da razão. Ele é poder, sim, né? Mas esse poder, ele precisa se socorrer, e até mais do que socorrer, ele precisa legitimar as suas ações, as suas decisões com os segmentos da sociedade que dão legitimidade a essas ações. Então, quando a gente fala de uma reestrutura, né, administrativa da máquina pública do município, certamente a gente conta com a contribuição e o apoio do CRA, viu? Pode contar.
Bom, muito obrigada, candidato Fernando Veloso, pela sua explanação aqui para os administradores, estudantes e empresas que fazem parte do CRA. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço forte em todos. Obrigada. Encerramos assim a participação do candidato do especial do CRA-RJ sobre as eleições 2020. Até a próxima.